Então, pessoal, hoje nós vamos falar mais um pouquinho a respeito de capacitores, tá ok? Nós vamos falar um pouquinho a respeito dos circuitos que envolvem os capacitores, que utilizam, que empregam os capacitores. E como nós já vimos nas aulas anteriores, o capacitor, ele basicamente é um componente eletrônico que tem como função armazenar carga elétrica, tá? Armazenar energia elétrica. Então, como nós já vimos um pouco a respeito de capacitores, hoje nós vamos falar sobre o funcionamento dos capacitores em circuitos eletrônicos, tá? Então, primeiramente, nós vamos abordar um assunto que é a associação de capacitores, ok? Então, só para a gente poder lembrar, aqui está o nosso capacitor, né? Um exemplo de capacitor. Esse aqui é um capacitor eletrolítico, ok? Nessa figura que está aparecendo aí para vocês, né, onde está aí o título da nossa aula de hoje, a gente tem vários tipos de capacitores, ok? Nós temos os capacitores eletrolíticos, que são esses maiores, né? E temos aqui também o seguinte, os capacitores cerâmicos, né, capacitores de tântalo e poliéster, e temos aqui os capacitores que são chamados de capacitores variáveis, tá ok? Capacitores variáveis. Bom, o que é o nosso tema hoje? Hoje nós vamos falar a respeito de associação de capacitores em circuitos, né? E aí a primeira associação que a gente vai discutir hoje, né, são os famosos circuitos em série e circuito em paralelo. Então nós vamos abordar aqui rapidamente um pouquinho sobre circuito em série com capacitores e circuito em paralelo com capacitores. Essa primeira imagem que a gente pode ver aqui, ó, é uma associação em série. Qual que é a característica dessa associação? Essa associação em série, ela apresenta, né, com os capacitores, eles apresentam apenas um caminho para a corrente circular. E reparem, o terminal negativo de um capacitor está ligado no terminal positivo do outro. E esses capacitores, então, são ligados em sequência, ok? E dessa forma, eles formam um circuito em série. Essa figura do lado aqui a gente pode perceber, né, que é um pouquinho diferente da de cá. Essa figura da direita, ela se diferencia da esquerda porque nós temos o seguinte. Na associação em série, como eu disse, o terminal positivo de um capacitor é ligado no terminal negativo do outro. O positivo de um no negativo do outro. E aí nós temos uma sequência de capacitores formando um caminho para a corrente. No caso dos capacitores em paralelo, a gente observa o seguinte. Todos os terminais negativos dos capacitores são ligados entre si. Então a gente liga terminal de mesma polaridade com terminal de mesma polaridade. Então veja, terminal negativo ligado com terminal negativo, terminal negativo. Terminal positivo de um ligado no terminal positivo do outro, ligado no terminal positivo do outro. É lógico que, como são ligações diferentes, nós teremos propriedades diferentes. Então a gente tem no circuito série, ou no circuito na associação de capacitores em série, a gente tem que, quando os capacitores eles são associados em série, a tendência é que a capacitância total ou a capacitância equivalente caia. Ou seja, nós temos uma redução da capacitância final, né? Então, associar capacitor em série tem como função reduzir a capacitância. No caso dos capacitores em paralelo, a gente faz o contrário, né? A gente aumenta a capacitância do circuito. Então, o capacitor em série, ele tem menor capacidade de armazenamento de carga. No capacitor em paralelo, nós temos maior capacidade de armazenamento de carga. Então, eu apresento aqui agora para vocês os símbolos, né, para o circuito série, associação em série com capacitores, e aqui é a associação de capacitores em paralelo. Reparem que é completamente diferente, né? Então, como que funciona, né? Os capacitores em série e os capacitores em paralelo. Nós vamos aprender nessa aula a calcular a capacitância equivalente dos capacitores, que fazem parte de uma associação. Primeiramente, a gente vai calcular, né, a capacitância de uma associação em série.
tá ok? A capacitância de uma associação em série. Então o circuito ele vai enxergar os capacitores como sendo um só. Como que ele enxerga esse capacitor um só, né? A gente viu que no caso dos resistores existe uma resistência equivalente. Então aqui nós vamos ter uma capacitância equivalente, tá ok? Essa capacitância equivalente, no caso do circuito em série, ela diferencia um pouco do circuito em série com resistores. Quando nós temos um divisor de tensão usando resistores, a resistência equivalente é a soma dos resistores. No caso dos capacitores, é o contrário, não é? Não é uma subtração, não, né? Mas a capacitância em série, ela funciona similar aos resistores em paralelo. Então, quando a gente vai determinar a capacitância equivalente de um circuito em série, a gente calcula como se a gente estivesse calculando de resistência em paralelo. Ou seja, nós não achamos o capacitor equivalente. A gente acha o 1 sobre a capacitância equivalente. E para achar essa capacitância, basta que a gente some os capacitores da associação invertidos, né? A gente soma, a gente faz esse somatório e lá no fim a gente então determina o valor da capacitância equivalente. No caso do circuito em paralelo, associação em paralela de capacitores, a gente determina o capacitor equivalente através da soma dos capacitores que estão no circuito. Então, se eu quiser reduzir esse conjunto de capacitores a apenas um, basta que eu determine a capacitância equivalente. Nesse caso, a capacitância equivalente é dada, então, pela soma dos capacitores, tá ok? Que fazem parte do circuito. Então, vejam, para a gente calcular a capacitância equivalente em paralelo, a gente calcula como se a gente estivesse calculando a resistência em série. Para calcular a capacitância em série, a gente calcula como se estivesse calculando resistência em paralelo. Tá ok? Então é assim que funciona. Beleza? Bom, essa é a maneira que a gente tem para reduzir um circuito com capacitores, ok? Ligados em série e ligados em paralelo. Vamos dar um exemplo, né, de como que a gente faz isso. Então imagine aqui que eu tenho um capacitor de 6 microfarads e eu tenho aqui um capacitor de, por exemplo, 3 microfarads. Qual que é a capacitância equivalente dessa associação? A capacitância equivalente é dada pela expressão 1 sobre C é que é igual, e nós vamos somar os capacitores invertidos, né? 1 sobre 6 mais 1 sobre 3. Bom, mínimo múltiplo comum de 6 e 3 é o próprio 6. 6 por 6 dá 1, vezes 1 é 1 mesmo. Mais 6 por 3 dá 2, vezes 1 é 2. Então nós chegamos aqui em 3 sobre 6. Bom, então se o 1 sobre o C é que é igual a 3 sobre 6, simplificando nós chegamos em meio, ok? Então a gente tem que 1 sobre o C é que é igual a 1 meio. Quando a gente multiplica cruzado essa relação, a gente obtém então que a capacitância equivalente, neste caso, vale apenas 2. 2 o quê? 2 microfarads. Então, pessoal, essa aqui, ó, é a capacitância equivalente, tá ok? Para este circuito aqui, envolvendo dois capacitores ligados em série, tá ok? Agora nós vamos calcular a capacitância equivalente para esse caso aqui, ó, tá? Que é aquele onde nós temos capacitores ligados em paralelo. Para isso, eu vou atribuir valores a esses capacitores. Então, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui seja um capacitor de 10 microfarads, tá ok? E esse aqui seja um capacitor de 30 microfarads. Quanto vale a capacitância equivalente desse circuito? No caso da associação em paralelo, a gente tem que a capacitância equivalente
é a soma das capacitâncias dos capacitores do circuito. Então, nesse caso, a capacitância equivalente é dada pela soma de 10 microfarads com 30 microfarads. Consequentemente, a capacitância equivalente deste circuito formado por dois capacitores, ela vale exatamente 40 microfarads. Então, esse aqui é um exemplo, né, de cálculo de capacitância equivalente, ok? Quando nós temos um circuito em paralelo, beleza? Deixa eu cancelar aqui esse circuito sério para a gente não olhar para ele. E aí nós vamos ter aqui, né, o cálculo da capacitância equivalente para um circuito em série. Deixa eu cancelar isso aqui para a gente não olhar para ele. Tá ok? Então, é assim que a gente reduz um circuito, tá ok? Envolvendo associação de capacitores. Ah, professor, e se eu tiver uma associação mista? Se você tiver uma associação mista, a gente faz da mesma forma que nós fazemos com os resistores. A gente reduz o circuito misto até que ele se transforme ou um circuito série puro ou um circuito paralelo puro, envolvendo capacitores. Então, por exemplo, se eu tiver um circuito, né, ligado a uma bateria, se eu tiver um capacitor, eu vou chamar aqui de C1, ligado a dois capacitores, que eu vou chamar aqui, né, de C2 e C3, C2 e C3, reparem, nós temos aqui um circuito misto envolvendo capacitores, tá? Um circuito misto com 3 capacitores. Está aqui a bateria, um capacitor, 2, 3. Vamos dizer que esse capacitor C1, tá? Esse capacitor C1 vale 20 microfarads. O C2 vale 5 microfarads e o C3 vale 15 microfarads. Então, como é que a gente faz para reduzir um circuito envolvendo uma associação de capacitores como esta que eu estou apresentando? Primeiro, nós vamos tentar deixar esse circuito todo série ou todo em paralelo. Então, para isso, a gente vai olhar daquela maneira, né? Nós vamos olhar o lado oposto à bateria, tá ok? Então, a gente tem aqui, ó, esse circuito composto, esse trecho do circuito composto por esses dois capacitores. Então, o que a gente vai fazer? Esse trecho, ele oferece dois caminhos para a corrente passar. Então, eu consigo identificar esse trecho aqui como sendo um circuito, um arranjo em paralelo de capacitores. O trecho que está do lado de cá, ele oferece apenas um caminho para a corrente passar. Então, ele é um arranjo em série de capacitores, tá ok? Na verdade, nem de capacitores, né? Que só tem um capacitor e uma bateria. Então, a gente faz a operação de coisa igual com coisa igual. Então, eu vou reduzir um circuito que tenha somente capacitores, que é, no caso, esse trecho aqui, que está em paralelo. Bom, então eu vou manter o primeiro trecho do meu circuito com o capacitor C1 e com a bateria, tá ok? Então, o C1 e a bateria ficam do mesmo jeito que eram. E aí eu vou substituir esses dois capacitores por apenas um. Esse um capacitor vai ser o meu capacitor equivalente. Como é um arranjo em paralelo, a capacitância equivalente é dada pela soma das capacitâncias dos capacitores que formam a associação. Então aqui no caso vai ser 5 microfarad somado com 15 microfarad, ok? Bom, 5 microfarad somado com 15 microfarad me dá uma capacitância equivalente, lógico, de 20 microfarad. Então o meu circuito, que antes tinha 3 capacitores, ele agora é constituído apenas por 2 capacitores, sendo que um desses capacitores é o C1, né, que vale 20 microfarads, e agora eu tenho o capacitor equivalente, que está substituindo a minha associação original, que também tem uma capacitância de 20 microfarads. Bom, nós vamos reduzir ainda mais esse circuito. Só que para fazer isso,
Ou seja, para eu deixar esse circuito com apenas um capacitor, nós vamos ter que fazer o cálculo da capacitância equivalente, né, para esses dois capacitores. Como eles estão ligados em série, a gente determina a capacitância equivalente, 1 sobre C é Q, que é 1 sobre 20 microfarads, mais 1 sobre 20 microfarads. Ok? Isso vai me dar, na verdade, mínimo múltiplo. Se você tem 1 sobre 20 e soma com 1 sobre 20, o que você vai ter, na verdade? Você vai ter uma fração que vale 2 sobre 20. Ok? E aí, se você simplifica em cima e embaixo, nós teremos aqui 1 sobre 10 microfarad. Multiplicando em cruz, a gente então tem que a capacitância equivalente vai valer aqui, no caso, 10 microfarads. Então, pessoal, está reduzido o circuito misto envolvendo capacitores. Então você percebe que eu tinha 3 capacitores, um de 20 microfarads, um de 5 e um de 15, e reduzi esse circuito até que ele tivesse apenas um capacitor, que no caso é um capacitor de 10 microfarads, ok? Então, pessoal, é dessa maneira que a gente faz para calcular a capacitância, né, equivalente e reduzir circuitos que envolvam capacitores, tá, ok? Para a gente finalizar, eu só quero chamar a atenção para o seguinte, né? Quando a gente estava falando sobre resistores, nós fizemos uma análise completa do circuito. Então nós calculamos tensão no circuito, corrente no circuito e assim por diante, tá, ok? No caso dos capacitores, o cálculo da corrente ele envolve uma matemática mais avançada, que é o cálculo diferencial e integral. Essa matemática a gente não tem contato com ela no ensino médio, né? Vocês não vão ter contato com ela. Então, nós não vamos analisar, ok, circuitos com capacitores para cálculo de corrente e de potência, porque envolve uma matemática que nós não trabalhamos com ela aqui, tá? Dá para fazer, é fácil, mas vocês não têm essa matemática. Então a gente vai simplesmente reduzir circuitos, calcular a capacitância equivalente de associação em série, em paralelo e mista, como eu acabei de fazer aqui agora.